Aleluia! Glória a Deus! Senhor Jesus, creio que se nós quiséssemos encerrar a nossa reunião por aqui, já teríamos atingido nosso objetivo, amém? Aleluia! O mais importante nessa manhã, irmãos, é estarmos juntos. Aleluia! O Senhor conseguiu nos ajuntar aqui nessa manhã, né? Até acho que poderíamos fazer uma apresentação bem rápida das igrejas, amém? O que os irmãos acham disso? Aleluia! Vou começar aqui pela igreja de Valparaíso, que está nos recebendo com muito carinho, com muito amor, abriu seu espaço para nós. Aliás, fomos surpreendidos, né? Até mesmo um pouco expostos também, né? Que o Senhor pôde, de fato, mover o coração dos irmãos. Amém. Trouxe um número até acima do que os irmãos esperavam, que gerou uma mobilização extra, né? Para juntar cadeiras e acolher os irmãos. Mas aleluia! Amém. Os irmãos da igreja de Valparaíso ficaram de pé. Amém? Estão espalhados nos serviços aí, mas tem alguns aqui, né? Amém? Levanta a mão os irmãos da igreja de Valparaíso. Aleluia! Jesus é o Senhor! Salva de palmas para os irmãos da igreja de Valparaíso, né? Também a igreja, o cara do lado de cá primeiro, né? A igreja em Cidade Ocidental. Amém. Pode ficar de pé, amém? Amém. Aleluia! Senhor Jesus. Aleluia, Jesus é o Senhor. Uma salva de palmas. Qual os dois? Para os irmãos. Voltou? Da igreja em Lusiânia. Aleluia! Igreja em Lusiânia. Jesus é o Senhor. Também os irmãos da igreja em Cristalina. Cristalina. Tem irmãos aí. Aleluia, amém. Cristalina. Jesus é o Senhor. Agora vamos para a região do DF, né? A transição do DF com Goiás, igreja em Novo Gama. Aleluia! Aleluia! Olha só o olhar de fé deles, amém? O olhar de amor, de esperança. São cheios de fé, cheios de amor e cheios de esperança, né? Também os irmãos da igreja de Santa Maria. Aleluia! Jesus é o Senhor. Por último, os irmãos da igreja no Gama. Aleluia! Glória a Deus. Jesus é o Senhor. Então, como eu falei, irmãos, o mais importante nessa manhã é estarmos juntos, né? Isso agrada muito ao Senhor, né? E também nos agrada, porque de fato nos fortalece, né? Então estamos aqui nessa manhã, esse grupo de igrejas, e nos associar na mesma causa, mesmo objetivo, irmãos, não é pouca coisa, né? E como nós fizemos há pouco, ofertamos, né, riquezas materiais, né? Cada um a sua porção, cada um à medida da sua fé, do seu amor e da sua esperança. Irmãos, isso é maravilhoso, isso é encorajador, e esse é o modelo bíblico, esse é o modelo apostólico, né? O apóstolo Paulo praticou isso, né? O seu cuidado com as igrejas, né? Ele tinha como estratégia exatamente a juntar pequenas igrejas, né? E encorajá-los, seja pessoalmente, seja por meio de cartas, né? Vimos isso no semestre passado, quando estudamos o livro dos Gálatas, que foi direcionado para um grupo de igrejas, né? As igrejas da Galácia. E nesse semestre, onde estamos estudando do livro de Colossenses / Efésios, né? Também é uma palavra apostólica de cuidado e de amor para com um grupo de igrejas, né? Vimos que além da igreja em Colossos, tinha também agregado ali a igreja em Laodiceia, né? E a igreja em Herápolis, né? Amém?
Então, por meio da palavra, eles poderiam ser encorajados, estimulados a prosseguir. Uma palavra positiva e de encorajamento. Esse modelo é maravilhoso, irmãos. E nós precisamos disso, né? Senhor Jesus, precisamos ser reavivados sempre. Saber que temos a mesma meta, né? Tem um texto aqui em Apocalipse capítulo 1, que o apóstolo João também seguiu esse modelo, né? Esse modelo de cuidado das igrejas. Capítulo 1 de Apocalipse, versículo 9 fala: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Aí ele continua, né? Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombetas, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Coincidentemente, aqui hoje nós temos exatamente 7 igrejas. Aleluia! O que nós somos? Somos companheiros. Amém, irmãos? Somos companheiros. Porque nós temos a mesma causa. Por um lado, estamos nas nossas localidades, né? Nas nossas cidades, enfrentando nossas batalhas, né? Cuidando dos santos, enfrentando desafios, até mesmo ataques do inimigo. Mas por outro lado, irmãos, nós temos uma causa superior. Nossa causa é o reino. Isso tem que estar vivo para nós. Nossa missão tem que ser fortalecida. Eu creio que nessa conferência, esse ajuntamento renova esse sentimento em nós. Aleluia! Senhor Jesus, além de termos uma causa, precisamos também nos associar, né? Paulo fala isso em Filipenses, né? Filipenses, ele encontrou também uma igreja, um grupo de irmãos que correspondia positivamente com ele, né? Com o seu encargo. No capítulo 4 de Filipenses, Senhor Jesus, versículo 14, ele fala: todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação, né? Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, além de termos a mesma causa, nós temos um privilégio: podemos nos associar. Estamos juntos. Jesus é o Senhor, né? Então, irmãos, aleluia por essa conferência micro-regional, né? Não sei se todos aqui sabem, mas nesse mesmo domingo, o Senhor deu um sentimento para os cooperadores da obra de realizarmos várias conferências micro-regionais, né? Simultâneas. Então, além de nós que estamos aqui, num bom número de irmãos dessa micro-região, também tem um grupo de irmãos reunidos em Brasília, amém? Amém. Em Sobradinho, amém. E em Taguatinga. Iria ter na região do Núcleo Bandeirante, mas não foi possível devido a alguns arranjos, mas elas vão marcar em breve uma comunhão como essa, né? Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Podemos ser fortalecidos, né? Então, como eu falei, irmãos, estarmos juntos é tudo que nós precisamos, né? Senhor Jesus. E essa era a realidade da igreja em Colossos, né? Mas ainda precisamos da palavra do Senhor. Quantos aqui querem frutificar para toda boa obra? Quantos querem? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Mas tem um segredo: para que nós possamos frutificar em toda boa obra, como vimos no versículo 10 de Colossenses 1, existe um pré-requisito que está no versículo 9. Vamos ler juntos? Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis
no pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e conhecimento espiritual. Aleluia! Senhor Jesus. Amém. Aleluia! Amém. Então, se nós queremos frutificar, antes nós precisamos de transbordar. Como na figura desse local hoje, né? Esse local está transbordando, tanto fisicamente como espiritualmente. Isso é um bom sinal, irmão. Estamos no caminho certo. O próximo passo agora é frutificar. Oh, Senhor Jesus. Aleluia. O Senhor tem nos mostrado, por meio da sua palavra, especialmente no livro de Colossenses, né, que nós estamos no caminho certo, né? Quando nós olhamos para Colossenses, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 8, nós temos um relatório positivo de uma igreja. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, a descrição de um grupo de irmãos santos e fiéis em Cristo Jesus. Aleluia. Precisamos ser santos e fiéis em Cristo Jesus. Irmãos, essa também é a nossa condição. Aleluia. Nós estamos servindo ao Senhor em nossas igrejas. E por meio disso, irmãos, o Senhor vai acrescentando e aumentando a cada dia a nossa fé, o nosso amor e a nossa esperança. Senhor Jesus, quero encorajar os irmãos nessa manhã. Se nós estamos aqui hoje, irmãos, porque nós já temos uma porção de amor e de esperança. Temos ou não temos? Amém? Mas não é suficiente. Apesar do relatório positivo que Paulo recebeu aqui do Epáfras, nós vamos explorar isso daqui a pouco mais profundamente. Ele percebia que eles precisavam avançar mais. Ainda era necessário um transbordar do pleno conhecimento da verdade para frutificar em toda a boa obra. Jesus é o Senhor. Senhor Jesus, usando o exemplo do avião, né? Temos aprendido muito com essa figura. E quando Paulo olhou para os colossenses, ele preparou uma palavra para eles. Amém. E essa palavra apresenta o mistério de Deus, que é Cristo, de uma maneira singular, completa e maravilhosa. Nós sabemos que o significado de Colossenses, né? A verdade de Colossenses, aplicada ao avião, corresponde a apenas uma das asas do avião. Ainda tem a outra asa que é representada pelo livro de Efésios. Senhor Jesus, que nos apresenta o mistério de Cristo, que é a igreja. Senhor Jesus. Então, quando Paulo olhava para eles, né, ele via o quê? Ele via um grupo de pessoas que estavam posicionadas nesse avião. Amém. Em Cristo e na igreja, né? Como ele nos ajuda em Efésios capítulo 2, versículo. Senhor Jesus. Bem, vou encontrar aqui. Senhor Jesus. Aleluia. Versículo 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Onde é que nós estamos, irmãos? Nos lugares celestiais. Se você está em Cristo, você não está nessa terra, sabia disso? Você está nos lugares celestiais. Por isso, irmãos, que a figura do avião é muito interessante, né? Ela corresponde
exatamente a nossa posição em Cristo e na igreja. Se você está em Cristo, você está na igreja. E essa posição, irmãos, é uma posição celestial. Você está voando. Oh Senhor Jesus, nós precisamos voar de fato. E quando nós olhamos para a figura do avião, né, nos impressiona muito. Mas tem dois itens que eu queria compartilhar essa manhã com os irmãos, né, muito importantes para esse avião permanecer nos lugares celestiais, né? E por um lado, isso foi sobre a sua vida pessoal, né? Sua vida cristã, de fé, de amor e de esperança. Mas também corresponde à nossa vida da igreja coletiva. Imagina, irmãos, uma igreja que anda constantemente nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Uma igreja que está transportando no pleno conhecimento da verdade, que está frutificando para toda boa obra. Quantos almejam isso? Eu almejo isso na minha vida. Você almeja isso? Isso, Manuel? É o Senhor Jesus. Nós almejamos isso, né? Mas, irmãos, tem dois itens num avião que são muito interessantes, que são as turbinas. As turbinas, aqui não sei se tem algum engenheiro de aviação aqui, né? Tem uma turma lá no Gama que está fazendo engenharia, está querendo fazer essa área. Não sei se os meninos fizeram essa área de aviação, os meninos da engenharia, é outra área, né? Então não temos engenheiro de aviação. Mas os dois itens mais caros de um avião são as turbinas, sabia disso? E, inclusive, esses aviões grandes, enormes, que carregam muitos passageiros, uma turbina chega a valer 20 milhões de reais. Então, o valor, o que é mais caro no avião, são as turbinas. Porque se a turbina não funcionar, o avião vai cair. Oh, Senhor Jesus. Então, o sentimento de Paulo aqui, nesses dois versículos, depois que ele recebeu um relatório positivo da igreja em Colossos, ele percebeu que eles estavam nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele teve um sentimento: olha, vocês precisam agora turbinar mais ainda a vida da igreja de vocês. Essa fé tem que aumentar, esse amor tem que aumentar, essa esperança tem que aumentar. Como turbinar? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, quantos querem turbinar a sua vida cristã hoje? Amém. Sua vida da igreja? Ó Senhor Jesus, eu queria falar, irmãos, de maneira aplicativa, né? De dois itens que podem turbinar a nossa vida cristã, né? O primeiro item está no versículo 9, que nós já lemos, de Colossenses capítulo 1. Senhor Jesus, por essa causa também nós, dando desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis no pleno conhecimento da sua vontade. Senhor Jesus, o que é isso, irmãos? Conhecimento da sua vontade diz respeito à verdade. Amém? A verdade do Evangelho, a base da nossa vida cristã, da nossa vida da igreja. Precisamos, irmãos, transbordar no pleno conhecimento da vontade de Deus. Senhor Jesus, alguém que está transbordando nessa verdade, nessa vontade, não é alguém que está tendo uma relação fria com a palavra. Como é que é a nossa relação com a palavra? Não pode ser fria, não pode ser seca,
Senhor Jesus. Essa verdade é uma pessoa. Então Paulo nos apresenta Cristo como uma pessoa maravilhosa no livro de Colossenses. Nós vamos ler aqui alguns versículos, né? No capítulo 1 e 2, quase uma réplica de Efésios, no seu capítulo 3, né? De 1 a 3. Cristo é apresentado, irmãos, de maneira maravilhosa, completa. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Senhor Jesus. Jesus fez isso. Ele é a verdade. Ele é a essência de todas as coisas. Senhor Jesus. Mas como está a nossa relação com essa verdade? Senhor Jesus. Será que nós estamos convictos? No capítulo 2 de Colossenses, versículo 2, Paulo nos fala: para que o coração deles seja confortado e vinculado em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus que é Cristo. Vamos dizer, algo vivo, não é um conhecimento superficial, é algo vivo, semelhante à experiência dos discípulos, né? Eu estava vendo isso nessa manhã sobre o meu sentimento, né? Quando você olha os discípulos do Senhor em Mateus capítulo 4, na experiência inicial deles, né? Primeiro contato que eles tiveram com o Senhor, primeira experiência de fé, no versículo 18 até o versículo 22, mostra a experiência de alguns discípulos, chamamento de alguns discípulos. Eles receberam, eles viram o Senhor, a pessoa maravilhosa de Cristo. Quem era esse? Era alguém que estava cheio da graça e cheio da verdade, atraente. Eles foram atraídos pelo Senhor e começaram então uma experiência, uma carreira de fé, de amor, de esperança. Mudaram o objetivo deles. Eram pescadores, tinham suas profissões, estavam voltados para essa terra, mas eles viram o Senhor. Amém. Ganharam a revelação. Amém. Conheceram a vontade de Deus e se renderam ao Senhor, e seguiram o Senhor, Senhor Jesus. Amém. Ganharam fé, ganharam amor, ganharam esperança. Mas, irmãos, ali era apenas o início. Você olha para o viver deles, muitas coisas aconteceram no decorrer disso, né? Instabilidades emocionais aconteceram, incredulidade, muitas coisas aconteceram dentro deles, externamente a eles. Muitos até abandonaram o Senhor, além de, até mesmo dentre esses 12, um abandonou o Senhor, né? Teve aqueles que foram atraídos pela teoria da prosperidade, como Judas, né? Foi atraído pela teoria da prosperidade. Lucas 24 mostra o quê? 2 discípulos, após a ressurreição do Senhor, se distanciando do Senhor, indo para distante de Jerusalém. Senhor Jesus. Em João 21 nós temos os principais discípulos do Senhor completamente atordoados, abatidos, desnorteados, indo pescar, abandonando a carreira deles. Senhor Jesus. Mas cadê a fé deles? Cadê o amor? Cadê a esperança? Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, estou mostrando para os irmãos perceberem que a nossa carreira não é fácil. Estamos numa carreira difícil. Senhor Jesus.
tem que ligar as turbinas, senão o avião pode cair, né? Ó Senhor Jesus. E na verdade o que faltava para eles, irmãos, era a convicção. Faltava para eles a convicção. Ainda falta, irmãos, convicção para nós. Na verdade, nos tornar inabaláveis na verdade. Quando você olha para Atos capítulo 1 e 2, o Senhor então gastou 40 dias com eles. 40 dias falando do reino de Deus, verdade, até que eles pudessem transbordar do pleno conhecimento da verdade. Quando você olha para Atos 2, você vê um novo Pedro. Pedro, em João 21, era alguém enfraquecido. O avião dele estava caindo. Mas em Atos capítulo 1, ele recebeu uma infusão da verdade. Amém. Do pleno conhecimento da verdade. Amém. Em Atos 2, é o novo Pedro. Amém. Cheio de convicção. Olha só que maravilhoso. Atos capítulo 2. Senhor Jesus. Atos capítulo 2, versículo 14, só esse versículo. Então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Ele estava cheio de palavras. Não era palavra vazia, não era conhecimento morto. Ele estava transbordando do pleno conhecimento da vontade de Deus. Que experiência maravilhosa, irmãos. Convicção. Amém? Quando você olha para Paulo, quer falar, mas mostra mais um exemplo. Falta-nos convicção. Jesus é o Senhor. O apóstolo Paulo, né? Quando você abre 2 capítulos comparativos, né? Atos capítulo 9 e Atos capítulo 26. Quem era Paulo em Atos capítulo 9? Também ele teve uma forte experiência com o Senhor, como os 12 apóstolos. Ele recebeu a luz do Senhor. Ele foi conquistado pelo Senhor. Uma grande luz nasceu para ele. Tanto que ele já saiu pregando, né? Passou por Ananias, foi curado e começou a pregar. Mas ele não estava ainda plenamente convicto. Ele não estava transbordando do conhecimento da vontade de Deus. E ele começou a querer sair e fez besteira. Nós vimos ali em Atos 9 que a primeira coisa que ele fez, ele gerou um grupo de discípulos. Um grupo de discípulos. Começou a gerar uma panelinha em torno dele. E ele não estava preparado para isso. Ele não tinha condições de gerar ninguém. Precisava aprender. E começou a querer liderar pessoas negativamente. E também a sua palavra tinha um tom de discussão, né? A mostra discutindo com os israelitas. Eu não estou lendo porque não há tempo para isso. Mas o falar dele gerava discussão. Não estava pronto. Oh Senhor Jesus. Mas Deus trabalhou nele. Amém. Aí apareceu o Barnabé. Aleluia pelo Barnabé, né? Que pegou Paulo e ajudou Paulo. Levou para Antioquia. Irmãos, e Paulo avançou. Depois ele passou pelo deserto, ele recebeu a revelação da economia de Deus. Em Atos 26, vamos ler 26, Atos 26.
Atos 26 tem a experiência de Paulo, né? Junto ao rei Agripa. Amém? E que Paulo está aqui, irmãos? Não é mais aquele Paulo de Atos 9. Como é que está a sua experiência hoje? Está mais para Atos 9 ou para Atos 26? Esse Paulo aqui, irmãos, ele estava transportando. Transportando do conhecimento da vontade de Deus. Não era uma palavra morta, era uma palavra viva. Senhor Jesus. No versículo 29 ele fala, ele faz uma descrição, né, completa da obra de Deus na vida dele, usando a palavra, o plano de Deus. E depois ele fala no 19: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Ó Senhor Jesus. Cheio de convicção. Irmãos, essa palavra é importante para nós hoje. Irmãos, pensam que não, mas hoje é muito comum irmãos abandonarem a vida da igreja e irem se reunir em grupos cristãos. Cada dia mais comum isso. Qual o problema? Nós estamos passando por um momento de abertura, né? Muito bom isso. Temos que amar nossos irmãos, ter comunhão com eles, mas não podemos abandonar a nossa comissão. Temos um ministério, temos uma visão. Sabe o que é isso? Falta de convicção. Você pode, deve, até mesmo visitar os irmãos. Os comportores fazem isso continuamente. Nós fazemos também. Mas se você não tiver a plena convicção, você corre de ser influenciado, ficar grilhado, confuso, começar a ver a coisa meio estranha. Irmãos, existem muitos bons comunicadores no meio cristão. Até o irmão na palavra ontem, no Gama nos ajudou. Hoje, irmãos, existem duas teorias prevalecentes no meio cristão. A primeira teoria é a teoria da prosperidade. É muito forte no meio cristão hoje. Podemos ser prósperos? Podemos. Mas a nossa vida cristã tem uma meta. Esse avião, irmãos, ele tem uma meta, ele tem um destino, que é o reino. Não é essa terra. Mas muitos estão sendo distraídos e estão voltando sua vida para essa terra, para buscar as coisas terrenas. Então é muito claro perceber isso. Mas existe ainda outra teoria muito forte hoje no meio cristão, e muito sutil, que é a teoria, ou é a filosofia, a teologia de cuidar das nossas emoções. Então, hoje nós temos muitos líderes evangélicos, né? Que o irmão chamou de coach cristão. Está na moda. Coach cristão. Ele desenvolve uma habilidade muito grande de lidar com as suas emoções. Ou seja, se você quer atingir um objetivo nessa terra, o mais importante é cuidar das suas emoções. Se as suas emoções estiverem equilibradas, você vai atingir seus objetivos. Irmãos, cada dia você vai encontrar mais essa figura. Inclusive na televisão, na internet, está cheia de coach cristãos. Uma palavra muito doce. Queria ler uns versículos para poder nos ajudar, né? 2 Timóteo. Paulo já nos advertia do risco
Ó Senhor Jesus. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5, fala: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Quem faz isso? Quem está cheio do conhecimento da vontade de Deus. 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Senhor Jesus, irmão, está cheio disso aí. Coceira nos ouvidos, o falar doce, atraente. Você pode, você é importante. Nós podemos, nós somos importantes, mas nós temos uma meta. Nossa meta é o reino, nosso foco é o reino. Senhor Jesus. Em Colossenses também, Paulo lutava contra esses, né? No capítulo 2 ele mostra, não vou ler, não vai dar tempo. Versículo 1, os irmãos anotem. Do 1 ao 5 ele mostra o quê? Uma grande luta que ele estava travando junto aos colossenses, aos laodicenses e os Hierápolis, para que eles não fossem enganados com raciocínios falazes. Ó Senhor Jesus. Amém. Irmãos, isso é uma palavra de advertência para nós. Como está a nossa convicção? Estamos no avião, temos o plano de Deus nas nossas mãos, estamos nas regiões celestiais em Cristo, mas se faltar, irmãos, essa turbina da verdade trabalhada na sua experiência, se faltar convicção, o seu avião vai cair, ele vai começar a perder altura, ele vai vacilar. Ó Senhor Jesus, o Senhor tem misericórdia de nós, né? Amém. Então o primeiro item da turbina é esse, é o transbordar do pleno conhecimento da verdade. Mas tem outra turbina aí que eu queria compartilhar com os irmãos esta manhã. Senhor Jesus, e esse item está no versículo 10 de Colossenses 1, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Irmãos, como frutificar em toda boa obra? Talvez você fale assim: puxa, o segredo é ter uma boa palavra. De fato, precisamos de uma boa palavra, uma verdade forte, convicção, visão, governante. Mas, irmãos, o modelo que Paulo nos apresenta em Colossenses não é apenas o modelo de uma boa palavra, uma verdade do Evangelho forte, né? Ele apresenta algo mais. Ele nos apresenta um modelo de cuidado dos santos, cuidado pessoal dos santos. Não é suficiente nós termos uma boa palavra, precisamos de uma boa palavra, amém? Mas não é suficiente, precisamos de um modelo de cuidado pessoal dos santos. Tem um livrinho antigo, nós usamos ele muito para nos subir, porque tem um tema interessante. Ele fala o seguinte: a verdade ao alcance
alcance de todos. Podemos ter uma boa verdade, mas essa verdade que é boa, que é espetacular, que é celestial, ela tem que chegar ao alcance dos santos. Amém. Se ela não chegar ao alcance dos santos, nada vai acontecer. O avião vai cair. Então nós somos um modelo de cuidado pessoal na igreja. Aí nós iremos frutificar. E Paulo desenvolveu esse modelo, né? Eu queria chamar nessa manhã esse modelo de modelo Epáfras. Existe o modelo Epáfras, existe o modelo não Epáfras, sabia disso? Paulo conviveu com dois modelos de cuidado dos santos: o modelo Epáfras e o modelo não Epáfras, Senhor Jesus. Como que ocorreu o modelo Epáfras, né? Aqui em Colossenses capítulo 1, Senhor Jesus, a partir do versículo 5 ele fala, 5 parte B, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. O que nós temos aqui? A palavra da verdade do Evangelho. É importante? É importante, não é? Você tem convicção, conhecimento, pleno conhecimento dessa verdade. Mas ele fala algo que chegou até, irmãos, tem que chegar até vós. Esse chegar até vós, irmãos, é um modelo de cuidado. Cuidado dos santos. Por mais que essa palavra seja boa, ela tem que chegar a todos. Como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade. Olha só que evolução. Aparece a graça. Desfrute. Os santos estão desfrutando, estão ganhando a verdade, aplicando o viver deles. Aí ele fala o segredo, né? Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. O que é o modelo Epáfras? É um modelo no qual a verdade chega em todos os santos, pessoalmente. Aquele irmãozinho que mora lá na última rua, a verdade chega até ele. Nem consegue ler direito. Vocês viram aqui a filmagem da comunidade Raimundão? Lá na divisa das Guianas, 120 quilômetros de Boa Vista, Roraima. Tem pessoas invocando o nome do Senhor, ganhando graça. Sabe por quê? Um modelo de Epáfras está indo até lá, cuidando pessoalmente deles, alcançando-os com esse evangelho maravilhoso, Senhor Jesus. Esse modelo funciona, irmãos. E no capítulo 4, né? Versículo 12, Paulo fala novamente desse modelo. Saúda-vos Epáfras. Irmãos, quando falar Epáfras, procure não ver apenas um homem, né? Uma pessoa, mas veja um modelo de cuidado pessoal dos santos, amém? Que é dentre vós servo de Cristo Jesus. Onde é que está Epáfras? Sabe onde é que está Epáfras, Manuel? Está lá em ocidental. Dentre vós. Ou seja, no meio dos santos ocidental, tem cuidado. Se tem cuidado, tem Epáfras. Se só tem verdade, não tem Epáfras. Agora, se a verdade está chegando a todos os santos, tem Epáfras. Amém? Jesus é o Senhor, o qual se esforça sobremaneira
continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e perfeitamente convictos, aleluia, em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos laodicenses e pelos de Herápolis. Irmãos, que modelo maravilhoso! Amém. Preocupação, cuidado, atenção, é algo pessoal, irmãos. Não é uma palavra fria, não é uma palavra de púlpito, é um cuidado. E por trás desse cuidado, irmãos, tem algumas ações, né? Eu quero compartilhar com os irmãos ainda. Mas antes quero mostrar para os irmãos o modelo não Epáfras. Existe um modelo não Epáfras, que Paulo também experimentou. E esse modelo não Epáfras, ele produz um resultado. Sabe qual que produz? O modelo Epáfras produz na igreja santos convictos, santos fortalecidos. E esses santos fortalecidos, eles vão frutificar em toda boa obra. Agora, se o modelo Epáfras não funcionar, vai gerar na igreja santos enfraquecidos, apagados, desestimulados, frios. Aí, irmãos, não vai ter fruto não. Não tem fruto, né? Senhor Jesus, vamos abrir 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1. Senhor Jesus, versículo 18. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fostes objeto. Combate, firmado nelas o bom combate. Quem que exercia o modelo Epáfras junto à igreja em Éfeso? Modelo Timóteo, né? É o Timóteo exercendo o modelo Epáfras junto à igreja em Éfeso, mantendo a fé, boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre estes se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem, né? 2 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Está ciente de que todos da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Figelo e Hermógenes. Irmãos, isso aqui é terrível, porque esses irmãos aqui citados não eram qualquer irmãos não. Eram irmãos que exatamente precisavam cuidar. Eram os Epáfras que abandonaram o apóstolo, naufragaram na fé. Senhor Jesus, você diz assim: puxa, mas eu não abandonei o apóstolo, eu não naufraguei na fé. Meu avião está no ar ainda, meu avião ainda está no ar. Mas está cuidando? Está cuidando dos irmãos? A palavra está chegando, está alcançando todos os santos. Como é que é a sua convicção? Ó Senhor Jesus, irmãos, nós não podemos naufragar na fé. Esse modelo, né? Esse modelo gerou uma igreja enfraquecida, ao ponto de Timóteo ficar completamente apagado, né? 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. Por esta causa, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Ó Senhor Jesus,
Que lamentável, irmão. Esse aqui é o modelo não Epáfras, onde aqueles que tinham que cuidar naufragaram, abandonaram o apóstolo, perderam a convicção. Em pleno domingo de conferência aqui no regional, ficou em casa, ouvindo os coaches cristãos, os pregadores, os grandes comunicadores da fé, que pregam a emoção, ou que pregam a prosperidade. Ó Senhor Jesus, o Senhor tem misericórdia de nós. Amém. Isso é lamentável, irmãos. Isso vai gerar uma igreja fraca, apagada, que não frutifica. O Senhor tem misericórdia de nós. Qual modelo nós vamos escolher? O modelo Epáfras, ministros fiéis de Cristo Jesus, cheios da convicção, que transbordam no pleno conhecimento da vontade de Deus. Mas também tem uma preocupação. Ele está aqui na reunião, mas está lembrando os irmãos que não estão aqui, que não vieram. Como alcançar esses irmãos? Como cuidar desses irmãos? Ó Senhor Jesus. Isso é o que? É o modelo Epáfras, né? Jesus é o Senhor. Então essa turbina, irmãos, é fundamental, né? Por um lado precisamos da verdade, por outro lado precisamos do cuidado pessoal dos santos, para que essa verdade alcance todos os santos, né? Jesus é o Senhor. Então Paulo nos apresenta, para terminar, 2 itens na sua experiência com os Colossos, né? Queria ainda me espelhar na experiência de Paulo, porque Paulo não gerou esse modelo à toa. Na verdade, essa foi a sua estratégia principal. Paulo não foi alguém apenas que trouxe-nos toda a verdade da economia de Deus. Não apenas ele trouxe para nós 14 epístolas, mas ele criou um modelo de cuidar dos santos, porque ele também era alguém que se preocupava com os santos. Temos 2 coisas práticas que nós precisamos. Você quer praticar o modelo Epáfras? Amém? Amém. Quantos querem praticar o modelo Epáfras? Amém. Santos fortalecidos. Amém. Santos transbordando. Amém. Santos frutificando. Amém. Então, irmãos, precisamos de 2 coisas: oração pelos santos e visitação dos santos. Isso é uma turbina poderosa que vai restaurar a igreja. Oração pelos santos e visitação dos santos, né? Paulo praticou isso. Vamos olhar Colossenses 1:3. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Depois do versículo 9, ele fala novamente: por essa razão também nós, desde o dia que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Capítulo 4, versículo 2: perseverai na oração, vigiando com ações de graça. No 4:12 eu já li. Ele não apenas orava pelos santos, mas os cooperadores, aqueles que estavam andando com ele, os Epáfras, também oravam. E o versículo 12 mostra isso, que Epáfras também se preocupava com os santos. Amém. E orava pelos santos, né? Efésios capítulo 1. Efésios 1. Esse é o modelo, irmãos, que o apóstolo Paulo nos deixou. Efésios 1:15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós em minhas orações. Não é uma oração genérica, não, irmão. É fazer menção de vós nominalmente
É uma preocupação. Irmãos, é algo profundo aqui. Não é aquela oração rasa. Reunião de oração, vigília, vamos orar com todo mundo. Muito mais que isso. É um viver de oração. É uma preocupação queimando dentro de nós, né? No capítulo 3 de Efésios 14, ele fala: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Não é qualquer oração, não. É oração para que os irmãos possam ver a verdade. Amém. Possam ganhar a verdade. Amém. Possam ser fortalecidos. Amém. É uma preocupação de que essa verdade alcance todos os santos. Ó Senhor Jesus, o modelo de oração, né? E em Efésios ainda, no capítulo 6, Efésios é um livro maravilhoso, né? Porque ele nos apresenta a essência da economia de Deus, né? Os 3 primeiros capítulos de Efésios nos mostram toda a verdade, o dispensado Deus que uno, produzindo a igreja, e os materiais do capítulo 2, o amor de Deus, capítulo 3, mas do 4 ao 6 ele nos mostra a vida prática da igreja, 5 tipos de andar, e os 3 aspectos da vida da igreja: aspecto das reuniões, familiar e social. Mas ele fala de um 4º aspecto fundamental. Somos o nosso irmão Dom. O Dom viu isso. Ninguém viu isso. Os pregadores da verdade não viram isso. Mas alguém que se preocupa com os santos viu isso. Ele viu o aspecto da batalha espiritual. Irmãos, quando você abre o capítulo 24 de Mateus, você percebe que existe uma esfera de grande batalha espiritual, onde o amor de quase todos irá esfriar. Muitos que estão na região celestial vão cair, o avião vai cair, o amor vai esfriar de quase todos. Isso é uma promessa, isso é uma profecia, é uma advertência para nós. Senhor Jesus, o que fazer? Efésios 6, versículo 10 e 12. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Agora vamos pular para o versículo 18. Ele fala: com toda oração e súplica, orando de vez em quando, na reunião de oração, na vigília, em todo tempo, no Espírito, e para isso vigiando, com toda perseverança e súplica, de novo, por todos os santos. Irmãos, isso é um ministério, isso é o modelo Epáfras. Amém. É um modelo de cuidado pessoal, onde os irmãos são mencionados nominalmente. Irmão, se eu não cuidar daquele irmão, ele vai cair, ele vai esfriar. Se a verdade do Evangelho não chegar nele, ele vai esfriar. Ele vai esfriar. Eu posso esfriar. Qualquer um de nós podemos esfriar. Nos colégios com desespero. Desespero. Aqueles que abandonaram a fé ali eram bons irmãos, eram Epáfras, que esfriaram. Ó Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, né? Esse exemplo é maravilhoso, né? Orar por todos os santos. E o outro item é a visitação, né? Interessante olhar a visitação, porque Paulo tinha um desespero de visitar os santos. E nessas 4 cartas do coração da Bíblia, ele estava preso, ele não podia ir.
Vamos abrir Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 12, ele fala: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, nessas cartas, irmãos, esses 4 livros, Paulo está desesperado, porque ele queria visitar os irmãos, e ele não podia ir. Como fazer com a verdade alcance os irmãos? Como fazer os irmãos transbordarem? Estava desesperado. Aí ele escrevia cartas. E os cooperadores, os Epáfras, o modelo Epáfras funcionava. E essa palavra chegava nos santos. Senhor Jesus, né? No versículo 17 ele fala, do capítulo 2: entretanto, mesmo que seja oferecido por libação, como sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo. Ou seja, irmãos, Paulo estava disposto a se oferecer como libação, estava preso, coração de sacrificar pelos irmãos, se preocupar com visitar os irmãos, é um modelo. Amém. Senhor Jesus, amém. O Senhor tem misericórdia de nós, né? E Jesus praticou isso. Não vou ler. Se nós abrirmos em João 21, eu já citei aqui, encontraremos um grupo de discípulos desnorteados, desanimados, abatidos, tristes, pescando, perderam o foco. Mas Jesus os visitou. Amém. E os alimentou, os supriu, preparou peixe, comida fresca, comida quente, e renovou aqueles irmãos. E eles se levantaram e foram enviados para fazer a obra de Deus, né? Poder de uma visita. Quer conhecer o poder de uma visita? João capítulo 21. Poder de restaurar um irmão, restabelecer a fé do irmão. O foco de um irmão está completamente perdido. Uma visita pode restaurar. Ele está lá vendo os coaches cristãos ali na televisão, na internet, meio encantado, meio atraído. Será que é? Será que a vida da igreja é o melhor lugar mesmo? Está assim. Aí você chega lá, cheio de convicção, cheio de fé, cheio de amor, cheio de esperança. Você supre o irmão, se alimenta o irmão, renova o irmão. O irmão se levanta. Amém. Jesus é o Senhor, né? Amém. O resultado, irmãos, é o frutificar. Versículo 10 de Colossenses 1: frutificando para toda a boa obra. O que é a boa obra? Irmãos, existe muita obra por aí, até mesmo uma obra que está sendo levada a cabo por esses comunicadores da fé, da teoria da prosperidade, da teoria das emoções. Eles não falam do reino, eles não falam de negar a vida da alma, não falam. Senhor Jesus, é obra, mas não é uma boa obra, não é uma obra segundo a vontade de Deus. Mateus 7:21, uma advertência para todos nós. Muitos que estão invocando o nome do Senhor, fazendo muitas obras, vão ser rejeitados, porque não fazem a vontade de Deus. Não estão cheios, não estão transbordando do conhecimento da vontade de Deus. Deus, a boa obra, irmãos, a boa obra, você não pode medir ela pela quantidade, pelo número,
Sabia disso? Atos capítulo 1. Jesus atingiu uma multidão de pessoas. Mas qual foi a boa obra do Senhor Jesus? 120 galileus. 3 anos e meio de trabalho. Multidão de pessoas sendo curadas, sendo salvas. Obra. Mas a boa obra do Senhor Jesus foram 120 galileus. Então você não pode medir a boa obra por números, mas pelo cuidado. Cuidado pessoal. Mas eram 120 irmãos, cheios da vontade de Deus, cheios do Espírito. Senhor Jesus, isso faz toda a diferença, irmão. Toda a diferença. Por isso que, só para terminar, João capítulo 15, acho que eu me estendi aqui. João capítulo 15, estou aprendendo com o Edivaldo a me estender, viu? Ó Senhor Jesus, aprendendo com você a me estender, falar muito. Ó Senhor Jesus. João capítulo 15, versículo 5 fala: eu sou a videira, vós os ramos. Sou seu discípulo, virado, Edivaldo. Amém? Quem permanece em mim e eu neles, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Essa aqui é uma boa obra? Ainda não, é uma obra apenas. É apenas uma obra. Mas o 16 mostra uma boa obra. 16. O que fala? Não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis. Agora o que fala? E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome eu furo. O que é a boa obra? São os frutos que permanecem. Ó Senhor Jesus, tem que permanecer. Por isso que a boa obra do Senhor não foram as multidões que Ele gerou, não. Ele fez uma obra que alcançou a multidão de pessoas. Mas a boa obra do Senhor Jesus foram 120 galileus. E dentre eles um Pedro, que se levantou com a liderança forte, conduziu os irmãos para frutificar. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Então, irmãos, a boa obra são os frutos que permanecem. Se você tem apenas 12 irmãos do seu GFCM, não fique triste. Ah, mas tem um discípulo aí, um irmão aí, que ele tem 60 discípulos. E cada discípulo dele tem mais 60. E assim vai, é 100, é 100, é 500, é 1000, 10 mil, 15 mil, 20 mil. Não tem inveja deles não, irmão. Cuide bem dos seus 12 irmãos, do seu GFCM, para que eles permaneçam na vida, para que eles se tornem plenos no conhecimento da verdade. Jesus é o Senhor. Então, a boa obra são os frutos que permanecem. Irmãos, fazer alguém permanecer não é fácil, não. É fácil, gente. A casa de oração não é fácil. Juntar a gente é fácil. Agora, permanecer é difícil. É difícil. Tem que cuidar, gastar tempo, tem que orar, tem que visitar. É o modelo Epáfras. Talvez no final vai ter só 120. Mas são 120 que permaneceram. Isso é uma boa obra. Jesus é o Senhor. Então, irmãos, nós não queremos buscar número, não. Queremos buscar pessoas, cuidar de pessoas, enchê-las do Espírito. Aproveita que você está no embalo, fala da questão do sócio, não precisa falar nada. Okay. Enchê-los da vida de Deus. Jesus é o Senhor, amém? Amém. Vamos alcançar esse modelo, amém. Perseguir esse modelo, amém. Modelo Epáfras, amém. Ou modelo não Epáfras? Modelo Epáfras. Jesus é o Senhor, né? Então, irmãos, nós queremos encorajar os irmãos essa manhã, né? Inclusive, nosso desejo essa manhã
além de trazer essa palavra, trazer um relatório positivo da nossa micro-região. Talvez você pense, puxa, mas nossa micro-região tem umas igrejinhas aí, batendo cabeça. Não é bem assim não, irmão. Temos 7 igrejas que estão avançando. Estão avançando sim, na fé, no amor e na esperança. Amém, irmão? Ele está conhecendo a micro-região, ó. Está andando aí pelas igrejas, casa de comportores, Luziane agora, vai para Cristalina, é isso aí. Senhor Jesus. Então, irmãos, nós temos um relatório positivo para os irmãos. E alguns irmãos vão falar aqui 3 minutos cada um, que eu estendi aqui, eu roubei 2 minutos de vocês, né? Pequeno testemunho do que está acontecendo e na nossa micro-região. Eu queria só falar por cima. Você sabia, irmãos, que nós temos 3 casais em tempo integral aqui na região hoje? Quem sabia disso? Quem não sabia? Vai saber hoje. Nós temos 3 casais servindo em tempo integral na nossa micro-região. Diego e Eliane, fica de pé, por favor. Vamos ver se pé. O Elias e Maria, de pé, por favor. E o Cristian e a Patrícia. Amém? São 3 casais que estão servindo em tempo integral em nossa micro-região. Só falta 4, tá? Nós temos 7 igrejas, só falta 4. Estamos quase na metade, né? Amém? Jesus é o Senhor. Nós também temos uma casa de computadores funcionando. Hoje ela está itinerante, está no Gama, está em Valparaíso, está ocidental, mas deve se erradicar em Valparaíso, não é isso? Nós temos aqui o nosso irmão Valente Guerra, eu esqueci o nome. Nosso irmão do Equador. Vem com sua esposa. Amém. E mais 2 jovens, cadê o Neto? E o Carlos, estão servindo aí, né? Amém. E o Jason também. Cadê o Jason? Aleluia. São guerreiros, estão na frente da batalha, percorrendo as igrejas. Jesus é o Senhor. Temos ainda, eu vesti essa camisa hoje, irmão, a camisa do café aqui é para expressar a minha convicção. Aleluia! Eu estou convicto, dessa verdade. Jesus é o Senhor. Aleluia! Nós temos 3 cafés comerciais funcionando plenamente nessa micro-região, irmão. Muita gente já fundou por aí, muita gente graúda já fundou em matéria de café. Nós temos 3 cafés comerciais funcionando em nossa micro-região, e mais 3 espaços cafés modelo comunidade, né? No Gama, em Lusiânia, aleluia, e Cristalina, duas vezes por semana. E em Ocidental, em breve. Amém, mano? Em breve. Ó Senhor Jesus. Tem que ser breve mesmo. Ó Senhor Jesus. É só botar o modelo Epáfras para funcionar. E vai surgir rapidamente aquele café ali. Jesus é o Senhor, né? Quem pedir por Jesus, e um irmão de Cristalina, um irmão de Ocidental e Novo Gama falarem, amém? 3 minutos para cada um. Jesus é o Senhor. Perdão. Só um minutinho. Antes disso, depois de fazer esse relatório positivo, nós fizemos essa manhã uma coleta de ofertas, amém? Amém? É bom ou não é bom ofertar? Muito bom. É muito bom. E essas ofertas, irmãos, nosso alvo, nosso objetivo é que mensalmente, todo o primeiro domingo do mês, as igrejas da região aqui passem a fazer uma coleta especial para a obra, amém? Uma oferta a ser levantada em prol da obra do Senhor em toda a terra. Vou colocar uma classe de oferta na frente, os irmãos ofertarem aquele recurso exclusivamente para a obra do Senhor. É bom ou não é bom? Amém. Temos a mesma causa? Amém?
Mas hoje nós queremos dar uma outra oportunidade para os irmãos. A nossa micro-região hoje tem 3 casais em tempo integral servindo. E nós queremos levantar mais 4 casais. Temos um casal em cada igreja, né? Jesus é o Senhor. Para isso, irmão, nós queremos levantar o nosso fundo de oferta micro-regional. Então, os irmãos olharem aí. O que é isso? São modelos de sócios da propagação do Evangelho na micro-região. Você ore ao Senhor e se compromete com um valor mensal, que você vai contribuir para o avanço do Evangelho na nossa micro-região. Nossa micro-região, amém? Então vamos levantar um valor, e esse valor visa suprir os irmãos que servem tempo integral aqui em nossa micro-região. E as demais despesas da obra do Evangelho na nossa micro-região. Detalhe, desse valor que entrar, vamos retirar um percentual desse valor e ofertar para o fundo único, que é um fundo que cobre a obra em toda a terra, né? Vamos reunir com os irmãos da micro-região, os irmãos de serviço das igrejas, vamos definir o percentual desse valor. Amém? Os irmãos acham disso? Amém. Vamos avançar? Amém. Vamos ofertar? Amém. Se comprometer? Amém. Então ore ao Senhor e se comprometa com um valor mensal, né? Você vai ofertar na sua igreja mensalmente. Amém? Amém. Jesus é o Senhor. Jesus, Manuel. Amém.